Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da professora Márcia Santos. E a dica dessa vez é sobre os marcadores do Word, ou melhor, como nós podemos criar listas numeradas no Word, tá? Então, eu estou aqui com este documento e o Word possui o recurso, então, de criar listas, que é um recurso bastante útil quando nós precisamos destacar itens dentro do nosso texto. Então, o Word oferece 3 tipos de marcadores que estão aqui na guia página inicial. Então, notem que aqui no grupo parágrafo, eu tenho esses 3 ícones aqui acima que se referem a esses marcadores. Então, eu posso destacar uma lista de itens a partir de um marcador geométrico, que é esse tipo que nós temos aqui. Ou ainda eu posso destacar uma lista de itens através de números. Então, eu tenho 2 opções quando a gente pensa em lista numerada. Eu tenho um número simples, que é um número sequencial, como nós podemos ver aqui, tá? Então, basta selecionar o tipo da numeração que eu desejo e ele vai aplicar automaticamente para mim. E eu tenho ainda um outro tipo de numeração, que é essa numeração com indentação. O que é isso? É quando a minha numeração possui subníveis, como é este exemplo aqui, tá? Então, quando eu tenho essa necessidade, basta utilizar esse tipo de marcador, tá? Bom, aqui no nosso texto, eu vou dar um Ctrl End para ir até o final, voltar aqui um pouquinho. E aqui eu criei já uma lista. Então, tem 2 formas da gente inserir uma numeração. Eu posso primeiro criar a lista e depois inserir os marcadores que eu desejo, tá? Ou ainda eu posso já no primeiro item inserir o marcador e à medida que eu for dando o Enter, eu vou ajustando os próximos itens dessa minha lista. Nesse caso aqui eu já estou com uma lista pronta. Então, o que eu vou fazer para inserir o meu marcador? O primeiro passo é selecionar a minha lista, que já está pronta, e eu vou utilizar esta lista numerada com subníveis, tá? Então, vou clicar aqui na setinha ao lado, vou selecionar o tipo de lista. Então, notem que aqui também aparece uma lista geométrica, né? Eu tenho neste formato, eu tenho nesse outro e assim por diante. Eu vou utilizar este aqui e está pronto. Só que notem, aqui nós já podemos perceber o primeiro detalhe, que ele coloca um número sequencial. Bom, acontece que eu quero dividir isso em subcategorias. Por exemplo, eu tenho aqui alimentação, onde eu quero que entre esses itens aqui, carne, verduras, frutas, grãos, farinhas. Depois eu tenho a categoria limpeza e mais lá embaixo eu tenho uma categoria chamada higiene. Bom, para eu criar os subníveis é muito fácil, basta eu selecionar aqueles itens que são subníveis, tá? Então, selecionei todos aqui e vou clicar na tecla Tab, tá? Ao fazer isso, ele automaticamente vai entender que isso aqui pertence ao item anterior, certo? Uma outra forma que eu tenho de fazer isso, vou desfazer essa ação, é utilizando a opção do recuo aqui em cima também no grupo parágrafo, certo? Então, clicando aqui nesse ícone para aumentar o recuo, ele vai fazer a mesma operação. Então, vou fazer isso para todos os itens que são subníveis de um item anterior, tá? Então, vou pegar este aqui, por exemplo, vou marcar esses 3, vou fazer a mesma operação, tá? Aqui em higiene, vou também marcar esses aqui e vou aumentar o recuo, ok? Bom, acontece o seguinte, vamos supor que depois que eu fiz isso, eu entendi, eu verifiquei que estava faltando um item aqui logo abaixo de farinhas, tá? Então, é só se posicionar no final da minha linha, né, ou da palavra, e dar um Enter. Notem que o Word sempre vai continuar do nível anterior, tá? Agora, vamos supor que não fosse esse nível, fosse
um nível principal, tá? Então, o que eu faço aqui? Eu clico no diminuir recuo e ele automaticamente vai diminuir um recuo e vai continuar da numeração principal, tá? Então, eu poderia colocar aqui um outro nível. Agora, quando eu der o Enter, ele vai continuar a numeração anterior, como eu falei, tá? Se esse próximo for um subnível desse título aqui, o que eu vou fazer? Vou dar um tab ou ainda vou aumentar o recuo. E aí, vou descrever o item aqui que eu desejo. Agora, notem que se ao contrário, vou dar um Enter aqui, tá? Eu quero colocar um outro item, mas esse outro item é subnível deste de cima, o que eu faço? Novamente, vou fazer a operação de aumentar o recuo. E ele vai continuar exatamente a numeração, né, anterior, tá? Aqui posso colocar, então, e vou preenchendo a minha lista desta forma. Agora, o seguinte, vamos supor que eu estou aqui no último item e vou dar um Enter porque eu quero continuar escrevendo meu texto, tá? Então, dou o Enter. Notem que ele continua com a numeração anterior, mas eu não quero, né? Acabou a minha lista numerada, era somente até aqui. O que eu faço, então, neste ponto? Eu tenho duas opções. Eu posso clicar no Backspace para eliminar essa numeração, tá? Então, notem que ele eliminou o número, mas continua com a mesma margem, né? Então, se eu não desejo continuar nessa margem, eu clico novamente no Backspace até eliminar a margem que eu desejo, tá? E aqui, daí, vou continuar escrevendo o meu texto normalmente, ok? Deixa eu voltar aqui. A outra opção é eu simplesmente clicar aqui em numeração e dizer que eu quero nenhuma, tá? Ele também vai eliminar. Vejo que ele continua mantendo a mesma margem, então se eu não desejo essa margem, vou ter que clicar no Backspace de novo, tá? Agora sim, ele tá com a margem correta, ok? Eu tenho ainda mais uma opção, tá? Que é qual? Dar um Enter. Então, quando eu dou um Enter, ele automaticamente elimina o último nível. E se eu der mais um Enter, ele vai eliminar o outro nível também. Então, ele vai se posicionar na margem e vai permitir que eu continue escrevendo meu documento sem a lista numerada, ok? Então, assim, ó, esse recurso de listas numeradas do hoje é muito utilizado e eu reconheço que é um recurso um pouco chatinho da gente utilizar, tá? Porque tem muito detalhe. Então, caso vocês tenham dúvidas a alguma situação específica usando esses marcadores ou listas numeradas, deixe uma mensagem que eu vou tentar responder a todos assim que possível, ok? Por enquanto, era isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo de dicas. E eu peço para vocês que cliquem no joinha e compartilhem ou recomendem esse vídeo para outras pessoas, que vocês estarão ajudando também o canal, ok? Obrigada e até mais!